Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Samir. E quantas pessoas hoje têm passado por momentos e adversidades difíceis, algumas no campo material, financeiro, outras na saúde pessoal, na saúde de um familiar, de um filho, de um marido, de uma esposa. Pessoas que estão hoje à frente da obra de Deus, enfrentando dificuldades, são tempos difíceis. Não é fácil lidar com o povo. Pessoas sendo testadas, provadas das mais diversas maneiras, das mais diversas formas, ataques espirituais. Vivemos realmente um tempo difícil, tempo de batalhas, tempo de lutas, porém eu tenho uma palavra de Deus para você neste dia, porque apesar de todos os problemas que nós vemos ao nosso redor, com o nosso país, com o mundo, com as pessoas, ou até mesmo aquilo que está acontecendo conosco, não importa. Há um Deus lá em cima, contemplando e vendo todas as coisas. Há um Deus lá em cima, que está vendo você, que tem propósitos com a sua vida. E se você crer nesse Deus, na palavra desse Deus, você vai sair dessa situação. E o nome do Senhor há de ser glorificado na tua vida. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Esse texto é um dos meus preferidos de muitos anos. Cada crente tem seus versículos preferidos, né? Eu amo toda a palavra de Deus. Tenho várias Bíblias, traduções e versões diferentes. Sempre tive, desde novo convertido, fui comprando, adquirindo Bíblias, livros, para poder me preparar bem, estudar, aprender, entender. E esse versículo é um dos meus preferidos desde muito tempo. Ele é o versículo que está no capítulo 42 do livro de Jó, que diz assim, Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, quem não conhece a história de Jó? Na Bíblia, é o homem que mais foi provado, talvez, ou que teve uma das provas mais difíceis, mais agudas. Né? Todos aqui conhecem a história. Eu não vou entrar no mérito da história de Jó, que perdeu os filhos, que perdeu os bens, depois perdeu a saúde, ficou coberto de feridas dos pés até a cabeça. Antigamente se dizia que era lepra nele, né? Não é lepra, hoje chama-se lepra de hanseníase, tem cura. A lepra, onde você ali tem um local leproso, você não sente, né? Você perde ali, me fugiu o nome da palavra agora, a sensação no lugar ali. Então você não sente dor. Agora, o que Jó tinha era uma ferida, uma enfermidade que alguns estudiosos chamam de fogo selvagem. É uma doença rara, que sai feridas por todo o corpo, que cria vermes, como Jó mesmo disse que vermes brotavam da sua pele. Que ao mesmo tempo que irrita, coçando, arde, queima, e isso é de dia e é de noite, e é uma enfermidade terrível, e quando aquilo toma o corpo de alguém, leva realmente a uma sensação de desespero. Mas essa enfermidade de Jó não era o pior do seu sofrimento, meus queridos. Com certeza não era. Pesava para Jó a morte dos seus filhos, todos eles. Quem não ama seus filhos, quem não dá vida pelos seus filhos, quem não sofre com a morte de um filho, imagine todos. Não obstante,
O texto bíblico dá a entender que por um tempo a sua mulher o abandona, vai embora. E ele senta-se no monte de cacos e cinzas, e ali ele pega um pedaço de caco e começa a se coçar. E assim os dias vão passando. A prova de Jó era tão difícil que quando os seus 7 amigos, os seus 3 amigos, melhor dizendo, vieram visitá-lo, ele estava num estado tão deplorável que eles não falaram nada. Eles ficaram calados, só observando o sofrimento dele. 7 dias eles ficaram olhando aquele homem que talvez levaram um choque a princípio. Quando chegaram, não o reconheceram, deveria estar muito magro, queimado no sol. Ele mandou raspar a cabeça porque estava cheio de feridas na cabeça, então estava com o cabelo raspado para se coçar, para tentar se tratar com alguma erva, alguma coisa. Então Jó tinha uma dor profunda na alma, da perca dos filhos, de talvez ter sido abandonado pela sua esposa naquele momento tão difícil, porque eu sei que nem sempre é fácil entender as provas e as mulheres são as que menos entendem num contexto de ministério. Quando a prova é muito grande, a não ser que o chamado está na mulher. Se o chamado estiver na mulher, ela entende, porque ela está conectada com Deus. Se o chamado não estiver na mulher, ela não entende. A prova, a luta, aí a pessoa ainda diz, mas estamos servindo a Deus, estamos fazendo o melhor para Deus, não perdemos culto, sou dizimista, sabe aquele, a gente tenta apresentar nossas credenciais cristãs como que se isso para Deus fizesse alguma coisa. Tudo isso que nós fazemos é obrigação nossa, ir na igreja, orar, adorar a Deus, ler a Bíblia, entregar o nosso dízimo, ajudar as pessoas, isso são obrigações. São frutos de um verdadeiro salvo. Mas o que eu quero te dizer diante de tudo isso, meus queridos, nessa breve reflexão, os propósitos do que aconteceu com Jó, porque tudo há um propósito. Em primeiro lugar, os amigos de Jó queriam convencê-lo de que aquela prova tão terrível é porque ele tinha feito algo de muito errado. Porque na mentalidade da cultura judaica daquela época, um homem próspero e bem-sucedido era um homem abençoado que estava agradando a Deus, e um homem que estivesse na miséria, com pobreza, com muita doença, sofrimento, era uma pessoa que estava pagando um grave pecado ou vários graves pecados cometidos contra Deus. Então, quando eles chegam em Jó, ficam calados, e quando começam a falar, eles tentam questionar e fazer Jó lembrar ou pensar o que fez e confessar, porque eles diziam, em toda a fala, porque o livro de Jó, ele é baseado nessas narrativas de ora Jó fala, ora um dos seus amigos fala, e eles tentam convencê-lo, dizendo, não, Deus não permitiria isso, ou Deus não faria isso a um homem justo. E acho que isso complicou o sofrimento de Jó. Porque além de tudo que ele perdeu, bens, os filhos, a mulher foi embora, ainda os seus amigos, entre aspas, passam agora a acusá-lo de ter feito algo contra Deus. Mas, meus irmãos, o que estava acontecendo ali é muito claro, tá? Já lá no capítulo 1, havia uma batalha muito grande no mundo espiritual. Satanás havia questionado Deus sobre a fidelidade de Jó, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse próprio. Quero dizer a vocês que até os dias de hoje eu creio, à luz da Escritura, que por um tempo ainda Satanás tem acesso ao trono de Deus. Porque o livro de Apocalipse chama ele de o acusadores dos santos. Até hoje nos acusa perante Deus. Então a prova que Jó estava passando não foi ele que procurou com as mãos, não foi um erro que ele cometeu ou um pecado, ainda que ele fosse um homem falho, ele era um ser humano, mas não era um pecado que ele estava recebendo o pago do seu pecado.
Era uma batalha no mundo espiritual que ele não compreendia e que ninguém compreendia, mas o livro nos revela. Então a primeira verdade que você tem que aprender é que as pessoas nunca vão entender o motivo da sua prova. Nunca vão entender. Elas podem até se solidarizar com você, orar por você, mas quando estamos numa prova muito extrema, muito grande, as pessoas não vão entender. Em segundo lugar, Jó teve uma experiência extraordinária com Deus. Porque no mesmo capítulo 42, ele diz assim, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente só vê Deus no deserto. Quer ver Deus, quer ter experiência com Deus, é nas provas. Nas maiores provações é onde Deus se revela até nós. Jó vinha questionando a Deus, tentando entender o que estava acontecendo. No capítulo 38 do livro, Deus, no redemoinho, fala com ele. Mas Deus não vem responder a ele o porquê da prova que ele estava passando. Deus começa a perguntar para ele onde ele estava quando ele lançou os fundamentos da terra, quando Deus abriu a madre da terra e surgiu o mar, quando Deus criou a neve, a geada e tal. E Deus vai fazendo ele pensar em coisas tão grandes e profundas que o homem não entende até hoje. E que se não entendemos, Deus estava dando uma aula para Jó, dizendo, se você não entende nem como eu crio a chuva e faço chover, como que você vai entender as coisas que eu permito meus servos passarem? Porque Jó era a pupila do olho de Deus. Deus deu testemunho deste homem. É o único homem na Bíblia, além de Jesus, porque Jesus também Deus deu testemunho. No batismo no João, ele disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Além de Jesus, somente Jó é um homem que Deus elogia. Viste na terra, meu servo Jó, disse Deus a Satanás. Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se aparta do mal. Não obstante, toda essa vida íntegra, bem regrada, cheia de temor, não nos impede de passar por provações. Mas nesta provação, Jó conheceu a Deus. Eu quero profetizar para você, não importa o que você esteja passando, você vai encontrar Deus nesta prova. É nesta prova que Deus se revelará a você e a mim de uma maneira tão extraordinária que nós vamos entender e perceber coisas dele que nunca imaginaríamos de outra forma. Então eu profetizo sobre a tua vida neste começo de fevereiro de 2025, que tu conhecerás Deus nesta prova. E terceira coisa que eu quero que você reflita comigo. Depois que Deus faz Jó refletir em toda a grandeza da criação, então ele percebeu o tamanho de Deus. E quando nós percebemos o tamanho de Deus, tudo mais fica pequeno, tudo o mais fica sem dimensão para nós. Fica pequeno, diminuto demais. Tuas lutas vão parecer pequenas demais quando você conhecer a Deus. Eu lembro-me que no auge de uma grande provação que eu estava passando, quando Jesus entra no meu quarto numa manhã por volta de 8 horas da manhã e se revela a mim, e revela o amor dele a mim, eu fiquei tão embriagado com aquele amor que tudo que eu estava vivendo, toda a dor que eu estava sentindo no corpo físico, na alma, todo o isolamento que eu vivia há anos, aquilo tudo dissipou. Nada mais me importava. Não me importava mais nada, porque o Senhor me preencheu de tal maneira, o seu conhecimento, a sua plenitude me preencheu de tal maneira que nada mais me importava. Eu quero profetizar que Deus vai mudar a tua vida. Eu quero profetizar que Deus vai fazer uma revolução tão grande na tua vida que nem você não vai acreditar.
Talvez no final deste ano você vai olhar para trás e não vai acreditar como é que você começou o ano e aonde você terminou, porque não importa como a gente começou. O que importa é como a gente vai terminar. E por último, então, depois de toda essa experiência de Deus, de Jó ouvindo Deus, no capítulo 38 até chegarmos no 42, que é o último capítulo deste livro, o versículo 2 que nós lemos, Jó declara dizendo: bem sei que tudo podes. Você prestou atenção nessa pequena frase? Tudo. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos que Deus tem com a minha vida e com a sua vida não podem ser frustrados. O inimigo pode se levantar, pode tentar atrapalhar, pode até atrapalhar, as pessoas podem nos abandonar, desacreditar de nós, todo mundo se afastar, achar até que estamos vivendo uma fase tão terrível porque estamos em pecado, estamos errados, fizemos alguma coisa que desagradou a Deus. Não importa. Bem sei que tudo podes e que nenhum sequer dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero profetizar sobre a tua vida neste dia que grandes coisas Deus fará por você. Extraordinárias coisas Deus fará por você. Talvez você estava dizendo, mas pastor Samir, você nunca fala assim nos teus vídeos, mas eu estou sentindo agora de falar. Estou sentindo na minha alma de falar para você. E dizer, perdão meus irmãos, eu estou sentindo na minha alma o Espírito testificando comigo que algo sobrenatural vai acontecer, algo extraordinário vai acontecer na tua vida. Porque Deus, todas as coisas Ele pode fazer. E nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Eu declaro sobre você saúde, Deus te curará desta enfermidade, ainda que os médicos te desenganaram. Eu declaro sobre você uma grande porta financeira e material aberta, ainda que hoje você esteja cercado de dívidas e não veja solução. Eu declaro sobre você mudança de vida, ainda que faz anos que você está sofrendo no mesmo lugar sem poder sair. Deus vai te tirar daí, porque a palavra dele diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quero orar pela sua vida, eu gostaria que você orasse comigo. Como sempre terminamos nossos vídeos orando, mas antes peço por gentileza, deixe o seu like, deixe também o seu comentário aqui no vídeo, a sua percepção, o que Deus falou com você através desta palavra, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com pessoas que estão sofrendo, passando por lutas que você conhece. Quem sabe esta é a palavra de Deus que elas precisam ouvir para se animar e avivar a fé no coração delas. E se você sentir de Deus, de abençoar a minha vida, meu ministério com uma oferta, abrindo a descrição do vídeo, você vai encontrar uma chave Pix. Você pode enviar esta oferta através desta chave Pix. E o meu grande desejo e a minha oração é que Deus te abençoe, te recompense e te devolva muitas vezes mais além desta oferta. Obrigado a você, seguidor, obrigado a você que ora por mim, obrigado a você que de vez em quando contribui, me ajuda com sua oferta. Tem sido de grande valia, certamente Deus está vendo e vai recompensá-lo. Ore comigo agora. Pai querido, ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Há muitas pessoas me ouvindo agora e orando comigo que estão passando por grandes lutas e grandes adversidades. Pessoas que nem sabem por que estão nessa situação, porque geralmente nós não compreendemos, Pai, as lutas e as provas que passamos. Mas eu oro para que abençoe cada pessoa. Aos que estão enfermos, eu oro pedindo a cura.
Que o Senhor toque agora nesse corpo enfermo e repreenda esta enfermidade de uma vez por todas, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Abre as portas fechadas para essa pessoa que está em grande dificuldade financeira. Abre as portas, que o ano de 2025 seja o ano da provisão, o ano da prosperidade, o ano do milagre. Abençoa, Senhor, o nosso dia, dai-nos um dia de vitória, um dia de conquistas, para a honra e a glória do Teu nome oramos, e desde já pela fé eu agradeço, Senhor. Muito obrigado, Papai. E até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.